aí irradiando essa energia, essa luz. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Então, eu quero primeiro abraçar aí e agradecer ao nosso Jean pelo apoio técnico, a Lúcia pelo convite, e mandar um abraço à nossa querida Araci, né, abraçando estes três irmãos. Eu abraço todos vocês que estão aí e aqueles que, porventura, estão nos assistindo aí, né, pela modernidade do Facebook. Então, muita paz, muita luz para todo mundo. Bom, como a Lúcia mesmo disse, nós estamos aí no Setembro Amarelo, mês de valorização da vida, embora todo dia é dia de valorizar a vida, de cuidar, né, para que ela não se extinga pelas nossas próprias mãos. Mas hoje a gente vai falar um pouco dos vícios que têm levado tantas as pessoas, sobretudo jovens, antes da hora e de uma certa forma, destruindo famílias, e vira realmente um desafio para as famílias. Hoje em dia, quase todas as famílias, de todas as classes sociais, de todas as classes religiosas, tem alguém ligado ou envolvido aí com os vícios, né? Com bebidas, com cigarros, com drogas, outros vícios qualquer, infelizmente. Né? Não escolhe a família, não escolhe classe social, nem classe religiosa. A dependência física ou psicológica, que é o vício, né? Alguém buscar assim, excessivamente o consumo de alguma coisa, alguma substância, seja de que natureza for, bebida, droga, vício, como já falamos, aquele costume de fazer a mesma coisa, né? Viciou, faz a mesma coisa, quer fazer todo dia, toda hora, essa tendência de fazer alguma coisa que, de uma certa forma, como diz o dicionário, o vício, de uma certa forma, é contrário à moral, de uma certa forma, uma depravação. E tem diversos vícios hoje em dia, né? Tem os mais modernos aí, que é o vício do celular e da internet, né? Tem o vício do chocolate também, da bebida, das drogas, como já falamos, dos jogos, das compras, né? Tem pessoa que não pode ver um cartão de crédito que viu que parcela em 10 pagamentos, corre para a loja, né? Não consegue se conter, se controlar. Mas tem vício de tudo quanto é natureza aí. Mas o pior é que não existe vício isolado. Um vício sempre abre uma porta para um outro vício. E não existe também nenhuma pessoa viciada que não tenha a companhia de um irmão desencarnado que esteja unido a ele ali pelos mesmos desejos. Né? A pessoa que não gosta de bebida não vai se unir o que bebe. Então, se tem espíritos ali influenciando e junto, é porque tem os mesmos desejos, as mesmas inclinações, as mesmas tendências. E por que é que as pessoas viciam? Porque elas começam primeiro experimentando, usa de uma forma regular, depois uma forma mais frequente, quando passa por um abuso, aí já viciou. Depois cai na dependência, não consegue viver sem. Mas quando você pergunta à pessoa se ela é viciada, ela acha que não é e acha que nunca vai viciar. Acha que ela está no controle. Não, eu só bebo o fim de semana, mas não consegue ficar um fim de semana sem beber. Já viciou. Não, eu só bebo uma cerveja por dia, uma pinguinha. Isso não é vício. Mas não fica um dia sem beber. No final do ano é 365 pingas, 365 cervejas. Já virou um vício, já está detonando as células do corpo. Possivelmente vai desencarnar antes da hora. E todas as drogas têm um efeito assim, muito direto e profundo no cérebro. Chega uma hora que o cérebro ele passa a achar que é aquilo que ele precisa. Então, os neurotransmissores lá, dopamina, serotonina, noradrenalina, que são os neurotransmissores do prazer, eles transformam o prazer naquele vício, aquilo que é o prazer. Aquilo que o corpo está precisando. E manda o pedido, quero mais, quero mais. Chega uma hora que a pessoa perde o controle. E aí que entram os problemas, entram as dificuldades, entram as aflições, que dificilmente um viciado ou um dependente, ele é sozinho. Geralmente ele está envolvido com o ciclo familiar, e todo o ciclo familiar sofre, passa suas dificuldades. Um dia a mulher canané falou para Jesus que queria que ele curasse a filha dela, que ela tinha problemas. Eu falei, eu não posso tirar a comida dos cachorros, do dono dá para os cachorros. Mas ela falou que assim, mas os cachorros comem a migalha que cai da mesa dos donos. Aí Jesus falou, não, que fé que você tem? O que ela quis dizer com Jesus? Olha, a prova da minha filha, mas a família toda passa junto. Então, quando é o caso da pessoa dependente ou viciada, seja lá o que for, toda a família se envolve. Não tem como a família isolar. Mas por que as pessoas se envolvem? Por que elas se envolvem com o vício? Por que acaba caindo pelo caminho tão tortuoso, tão difícil dos vícios? Bom,
Primeiro item é a desarmonia familiar. Lá é base, lá é escola, nós somos professores. Então, se está uma desarmonia no lar, possivelmente alguém sai pela culatra. Geralmente um filho, geralmente alguém acaba seguindo o caminho tortuoso do vício como forma de desejo de fuga, de fugir do problema, de fugir de uma dificuldade. Outro motivo, talvez a influência de amigos, né? Vídeo com quem anda, né? Cuidado com as más companhias influenciam os maus costumes. Paulo de Tarso já falava isso. Outros pela curiosidade. E hoje, pela facilidade de acesso, né? Hoje, qualquer lugar você encontra tudo que você precisa. E outro fator que nós que somos espíritos sabemos que são, né, as influências espirituais. Mas mesmo sendo influências espirituais, por todos os fatores que comentamos, o vício por opção ou sugestão necessitou do livre-arbítrio, da decisão da pessoa. Ela teve o livre-arbítrio, poderia ter dito sim ou não. Optou pelo sim, de repente pela fuga, por N motivos que ela pode até se justificar. Mas a partir do momento que tomou a decisão, surgiu o vício, né? Estudiosos chegando a fazer uma pesquisa com muitos viciados em determinados locais de rua, em pessoas internadas, eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que é um alerta para todos nós, sobretudo nós espíritas. Eles chegaram à conclusão que o lar, que a família, tinha sido assim, um fator muito grande na inclinação daquele ente querido para os vícios. Né? O lar não estava fazendo esse papel que Emmanuel fala, que é de professores. Aliás, fazem papel de professores, mas não fizeram de bons professores, que para aqueles que foram pesquisados, eles caíram colocando muita culpa no próprio lar, na própria família. Né? Os professores não foram professores do bem, foram do mal. Então eles colocaram, foram pais que haviam se separado e se separaram também dos filhos. E os meninos cresceram julgados. Então, quando cresce julgado, sem um ombro amigo, sem um amparo, sem uma referência, possivelmente a rua fica ali doida para abraçar, e abraça. Aí não tem jeito. Aí para voltar, para buscar, é muito difícil. Outro item que eles colocaram, que foram pais que dentro do lar discutiam muito na presença dos filhos, e os filhos crescendo naquela chuva ali de meteoros, de energia negativa, de raios negativistas ali, de pai brigando com a mãe brigando com o pai, e xingando, e aquele lar naquela vibração muito negativa, e os meninos crescendo naquele ambiente muito difícil, acaba, de uma certa forma, escapulindo, vazando para a rua, e buscando alternativas para tentar até conviver com aquilo. E muitas vezes, quando não cai nas bebidas, chega alguém que oferece uma droga, e às vezes acaba caindo no caminho tão tortuoso das drogas também. Outra colocação que eles puseram é que muitos pais moravam, né? A família vivia todo mundo dentro do lar, mas como se fossem estranhos. Ninguém conversava com ninguém. A gente vê muito isso hoje acontecer pelo celular, né? Cada um pega seu celular, vai para o canto, aí tem 20 pessoas indo numa festa, e tá cada um no seu mundinho aqui no celular. Então chegaram a essa conclusão também, que moravam na mesma família, na mesmo lar, mas é como se fossem estranhos. E outro fator é o exemplo, pais que fumavam, bebiam dentro de casa e batiam nos filhos, quando pegavam os filhos fumando. Aquela história de faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é base para referência para a educação. Né? O exemplo é a única forma de a gente ajudar. Então, eles foram chegando às conclusões, que também pais que não tinham nenhum exemplo pela colocação das pessoas que foram entrevistadas, desculpem, pais sem exemplo religioso ou moral. Eu até falo que o moral tem que vir primeiro que o religioso. Que a gente está vendo muita pessoa dentro de centro, dentro de igreja, de templo, mas que dentro de casa não dá exemplo daquilo que está aprendendo. Então, o moral tem a vir até primeiro. Porque, meu filho, talvez não conheça Jesus, mas conheço honestidade, conheço caráter, e estou te dando exemplo disso, de caminho do bem. Então, às vezes, a gente quer falar muito de Jesus, de Deus, não sei o que tal, mas na hora de dar o exemplo, a gente esquece. Então, eles chegaram a essa conclusão, um fator importantíssimo da queda do ente querido para os vícios, porque não tinha exemplo moral, nem exemplo religioso. Outro fator, pais que não se doavam para os filhos, davam tudo para os filhos, mas não davam um abraço, não davam um beijo, não davam um carinho, e o principal, não davam limites e regras. Então o menino cresceu, a Deus dará.
Quando chegou sem limites e regras, principalmente na escola, quem é da área de educação e sabe, se o menino chega sem limite e regra na escola, é um problema que a escola está recebendo. Então, eles foram fazendo perguntas e analisando. Pais que faziam tudo pelos filhos e o filho não ensinava o filho a fazer. Então, o menino, quer dizer, sendo aquela dependência de ter o pai por perto. A hora que não tinha o pai nem a mãe para resolver o problema, caíram num processo depressivo, às vezes no caminho dos vícios. Outra coisa que eles falaram, pais que eram empregados dos filhos. Pai é pai, filho é filho, mãe é mãe. Então, os pais deixaram que os filhos se ocupassem o lugar de pais. Né? Faz birra, eu quero, dá, senão o menino vai chorar, senão ele vai ficar com raiva de mim. E às vezes comprava a amizade de filhos com coisas materiais. Que sempre disseram sim para os filhos. O dia que chegou lá na rua, que encontrou não, e o primeiro não foi a namorada de 14, 15 anos que largou, o menino quer suicidar, quer morrer. Não está acostumado com o não, só receberam sim, e nem sempre o sim toda hora é importante. Às vezes precisamos dizer o não, né? O sim não pode ser tudo, tem hora que não dá. Então, eles chegaram à conclusão que os lares estavam muito com dificuldades, criaram dificuldades para as pessoas caírem nos vícios. A gente sabe disso, né? Jesus no lar, nós sabemos que Jesus no lar é uma proteção para toda a família. Né? Se o lar, eu sempre digo, se na época da infância, sobretudo até chegar à fase da adolescência, se o lar não tiver amor é a presença de Jesus, se o lar não tiver diálogo, se o lar não tiver exemplo, possivelmente, quando chegar na fase da adolescência, o filho não vai ter amizade pelo pai, não vai ter respeito pelos pais, não vai ter confiança nos pais. E quando tiver um problema, uma dificuldade qualquer, vai procurar a rua. E nem sempre a rua vai dar bons conselhos. De repente vai cair aí no caminho tortuoso dos vícios, da criminalidade, porque não tivemos a preocupação de darmos aquele tripé que é base na educação. Jesus, que é o amor, o diálogo, o exemplo, para se transformar em amizade, respeito e confiança lá na frente. Então, quando chega na fase da adolescência, que é uma fase de conflito, que o jovem tem com ele mesmo, hormônios, fase de muita luta, de muita descoberta. Se não tiver esses 3 fatores de amizade, respeito e confiança, vai procurar quem? E se procurar a rua, possivelmente vai cair nas bebidas, no cigarro, nas drogas, nos jogos, né? Aí a gente soma a gula, as compras, cartão de crédito, né? Às vezes vícios do sexo, do chocolate, né? Que eu tenho um amigo que ele acorda e põe o relógio para despertar, que a mulher dele diz que o sono é pesadíssimo. Ele põe o relógio para despertar, ali pelas 2 horas da manhã, para ele ir caladinho lá na geladeira comer um doce, escondido da mulher. Quer dizer, viciou, entendeu? Se não tiver o controle, né? E sem contar os vícios da internet e celular. Mas antes de a gente entrar nesses vícios, eu não sei se dá tempo, é só até as 11 da noite, acho que vai dar. Então, os vícios que também nos prejudicam tanto quanto. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho vício nenhum, não jogo, não bebo, não fumo. Não jogo, não bebo, não bebo e não fumo. Mas tem o vício da avareza, que é o apego exagerado pelo dinheiro, pelas coisas materiais. O vício do ciúme doentio. Tudo tem ciúme, Porque ciúme é o medo de perder aquilo que a gente acha que tem, né? Quando vai ver que não tem, ciúme derruba. O vício da preguiça. Vou ficar quietinho dentro de casa, da negligência, né? Aquela pessoa que não cuida das próprias obrigações, leva tudo relaxado, tudo avacalhado. Não, fulano, não precisa esperar de fulano, ele deixa tudo para a última hora, né? Transforma num vício, na vaidade, né? A gente quer sempre que alguém aprove, aplauda as nossas atitudes, né? Você viu, fulano falou de mim. Tudo isso se transforma num vício. A inveja, né? Tenho certeza que nesses que eu estou falando, ninguém aí de Resende tem isso. Ao invés da inveja, né? Invejar o sucesso do outro, em vez de aplaudir, né? Às vezes, em vez do que o outro tem, a pessoa conseguiu alguma coisa, de repente, pelo esforço próprio, a gente quer descobrir por que conseguiu. Né? Será que está vendendo droga? Porque fulano não ganha tanto para ter um carro novo. A gente inventa 1000 desculpas, porque somos invejosos. Maledicência é vício, calúnia é vício. A gente falar mal dos outros, né? Escrever ou falar mal, tudo é vício. Só que a gente acha que não é. Os vícios morais, né? A mágoa. Tem gente que qualquer coisinha guarda mágoa e não consegue tirar mesmo. Já viciou em guardar mágoa. Não perdoa mesmo. Não perdoa mesmo. Né? E bate na madeira que não vai levar até
até o cemitério, né? Só que no cemitério não vai, continua mais um pouquinho para frente. Visto de vingar, se fizer comigo, eu vou à forra mesmo. Comigo, levo desaforo para casa. Eu não só vou no vício de fazer isso. Da fofoca, eu não vou nem falar que ninguém faz fofoca mesmo. Hoje em dia tá uma beleza, né? Ninguém tá nem aí pela vida dos outros, ninguém quer saber de vida dos outros, tá tudo bacana demais. Até o personalismo, gente, que é aquela conduta, aquela pessoa que gosta, né, de... Tudo isso é vício. Agora, dentro das casas espíritas, infelizmente, tem um que esse existe mesmo, hein? Tem gente que falar que não tem, é o danado do melindre. Ai, meu Deus, só Jesus. Aí não tem jeito mesmo. Isso aí... É a pessoa que irrita, qualquer coisinha tá irritada, qualquer coisinha tá achando que é indireta, só até coisinha que sai do centro. Mas graças a Deus que aí em Resende não tem isso. Só pelo nosso lado que tem essas coisas. Para fechar aqui o vícios morais, tem o vício da impaciência, né? Tem gente que não tem. Mas tá na hora, não. Anda. Tem mulher que sofre. Né? Não, mas não é possível, não. A intolerância. Então vamos fechar os vícios morais para a gente poder falar um pouco aí dos vícios, desses outros vícios. Hoje em dia, quando se vê uma pessoa viciada em bebida, drogas, o que for, o mundo já começou a falar que assim, olha, isso aí não tem jeito não, é rua, cadê o cemitério? Ou seja, vai para a rua, vai abandonar a família, ou a família vai abandonar, amanhã ele mata, ele rouba, vai para a cadeia, ou então ele é assassinado, porque está devendo aí alguma coisa, e a lei é muito forte, muito cruel, né, no meio dos vícios. Então, ele vai para a rua, vai largar a família, ou vai para a cadeia, vai para o cemitério. Mas por que as leis são assim, né? Mas as leis deles, que não perdoam. Por isso é um motivo a mais da gente orientar a base no lar para que nossos queridos não entrem. Porque os vícios, primeiro, ele atrai, é a caminhada dos vícios. Primeiro ele atrai, depois ele distrai. A pessoa acha que está até no mundo da lua, fumando, bebendo, seja o que for. Mas em terceira etapa ele destrói e na quarta etapa ele mata. E só que a família vai junto. Por mais que ele morra lá na boca de fumo, a família sofre. Então, as fases do vício é essa: ela atrai, distrai, a pessoa se sente bem, até corajosa para fazer algumas coisas, se destrói e se mata ou mata alguém. É por isso que eu desafio para a família, para evitar que entre, porque para tirar é muito difícil. Mas nós temos no Brasil aí 2 drogas lícitas, né? Vamos falar aí só de 2, que é o cigarro e a bebida. Né? A bebida tem propagandas com mulheres sedutoras, né? Aqueles lugares bonitos, né? Que as coisas maravilhosas. O cara sabe que não vai nem chegar perto daquela atriz famosa. Ele sabe que não vai ter condição de ir naquele lugar bonito, mas o boteco está ali na esquina. Então ele corre lá que a bebida está perto, né? Mas as atrizes não bebem, estão ali pelo dinheiro, não está preocupada se está dando mau exemplo às pessoas beberem. Está ali, pode observar nas propagandas de bebida que elas não colocam a bebida na boca, elas seguram o copo, mas não bebem. Porque se beberem, elas vão perder o físico, aquela beleza, né? Que bebida destrói. Estão ali pelo dinheiro. Mas não fala que 80% dos acidentes de trânsito no mundo são por causa da bebida, de álcool, que mata 80 mil por ano no Brasil, que mata 1.200.000 pessoas no mundo, e são 5 milhões de sequelados, porque a sequela não entra nas estatísticas. Aí criou-se o bafômetro, mas tem uma lei que ninguém pode produzir prova contra si mesmo, não é obrigado a fazer. As multas são um pouquinho mais pesadas, e no finalzinho da propaganda, o que é que passa aqui? A gente nem consegue ler. Beba com moderação, mas passa tão rápido, que é justamente para ninguém ler, porque o pessoal quer que todo mundo bebe. Mas não fala que o álcool é tóxico, que o alcoolismo é uma doença, que causa cirrose hepática, que destrói lá os neurônios, destrói tudo, que passa a ser uma coisa complicada. E isso não fala, porque se fala, não vende. No cigarro, que é outra droga lícita, já houve um avanço, não tem mais propagandas na televisão, né? Mas não fala que o cigarro é o principal fator de risco para câncer de pulmão. É cigarro. Drogas e tudo mais, que envolve a fumaça, envolve aquelas produtos tóxicos, que 89% dos cânceres de pulmão estão relacionados com o tabagismo. Mesmo esse cigarro eletrônico aí que está na moda,
os jovens estão se envolvendo muito mais, estão causando, além de problemas do pulmão, também no coração. O cigarrinho de palha, que é a moda do jovem aí, já chegou em locais que esfarelavam pedra de crack no meio para que a pessoa sentisse que o cigarro estava fraco para cair para o crack. Então, o alerta é muito grande. As propagandas de cigarro não existem. Antes tinha fumante, não fumante. Agora é proibido fumar nesse local, né? E tem na cartela de cigarro aquelas imagens impactantes, com a pessoa morrendo com câncer e tudo mais, para ver se dá um alerta. Tem uma delas que é um cigarro, parecendo assim um pênis perdendo a ereção, escrito assim: fumar causa impotência sexual. E um amigo nosso do bar aqui nos contava que o rapaz chegou, pediu um cigarro, ele deu a cartela, estava escrito que fumar causa impotência sexual. Ele falou: troca por aquela do câncer. Eu não quis olhar que ele ia se prejudicar sexualmente e pediu para trocar pelo do câncer. Olha a mentalidade, como que está as pessoas. Né? Então, se você pegar uma cartela de 20 cigarros, cada cigarro tem a média de 10 centímetros. Se você for fumar uma cartela, você fuma 2 metros de cigarro por dia. Bom, se você fuma 2 metros de cigarro por dia, se você fuma uma cartela por dia, você fuma 7.300 cigarros por ano. Ah, eu fumo há 10 anos, então você fuma 7 quilômetros e 300 metros de cigarro. Quem quiser saber o que é isso, põe lá, o taquímetro que fala, né? O negócio de medir, e olha o que é 7 quilômetros que você fuma. Então, tanto o cigarro eletrônico como o cigarro comum vão detonar mesmo, tem jeito. E prova, gente, provar que cigarro faz mal, que droga faz mal, que bebida faz mal, não convence ninguém. Não convence. Se provas convencessem, médicos não fumavam. O cara fica ali, aquele cirurgião, aquela equipe de cirurgião, 8 horas em cima do paciente para operar de pulmão, de câncer de pulmão causado pelo cigarro. Quando termina a oração, eles correm para o corredor e dão uma fumada, e alguns falam que deu até uma aliviada com o cigarro. Então, prova não convence. Nós temos que convencer a nossa alma. E isso tem que começar desde a base. Porque se acharmos que aquilo está sendo solução, dificilmente a pessoa vai parar. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando se soma as companhias espirituais, a coisa se complica. Né? Mas o vilão ainda, os vilões ainda, não são aí bebida e cigarro, embora bebida e cigarro sempre abrem portas para um vício, abre porta para outro. Mas as ilícitas que estão destruindo a família, né? A maconha, a cocaína, o crack, né? Maconha, na verdade, é um cigarro. Só que tem um cheiro muito forte, as pessoas escondem para não dar aquele cheiro. Mas causa um problema seríssimo aos pulmões. É claro que causa mais problema do que o cigarro comum. Mas o problema é o cheiro. Mas a cocaína, que é a pasta de base de coca, mais bicarbonato de sódio, mais água, que é a pura, porque nas classes menores não vende a pura, que ela é muito cara. Tanto é que a cocaína é chamada droga de rico. Mas que vende na periferia, eles adicionam até talco, né? Até talco, alguns cigarros até cal, né? Por isso que detona muita gente. Mas a cocaína, o princípio é prazeroso, o pessoal entusiasma. As consequências são sérias, mas no princípio a pessoa acha que está indo no outro mundo. Mas só que após 15 minutos começa a ficar irritado, tem inquietação constante, tem alucinações, tem desconfiança de todo mundo, causa delírio, causa crise de medo, olha só coisa boa que ela causa. Ansiedade, violência, a pessoa fica apática, fica preguiçosa, fica letárgica, tem comportamento compulsivo, tem problema de concentração, confusão mental, problemas de memória e um desejo forte para o uso, aí já viciou. E é uma droga cara, a pessoa não aguenta. Começa a família toda a se desvincular, toda a se desestruturar, porque a pessoa acabou viciando. E não é fácil para uma família que tem um ente querido no vício. É muito difícil, porque ele causa um malefício muito grande e a pessoa chega a um determinado ponto que o vício é que comanda. Ele já perde o controle dele mesmo. E a gente vê que quando perde esse controle é porque as influências espirituais estão tão grandes que eles já passam a dominar a mente da pessoa. Mas ainda não é o grande vilão. O grande vilão na atualidade chama-se crack, que é o resto do lixo da cocaína, mais cal, mais querosene, mais pó de mármore, cimento, amoníaco, acetona, todas essas substâncias encontradas em exames laboratoriais que são da composição do crack. Qual o corpo físico humano que aguenta isso?
Qual cérebro humano que aguenta isso? Até remédios vencidos e outras substâncias. Não aguenta. O efeito é quase 5 vezes mais do que da maconha e que da cocaína. Chega de 8 a 15 minutos ao cérebro, inibe a fome, a sede. Por isso que o usuário de crack, ele vai secando. A pessoa bate o olho, já vê. Nossa, é crack, não consegue. Porque vai sumindo. Ele não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de comer, não tem vontade de beber. Passa tantos dias sem comer. Mas a vontade do uso é muito forte, que o cérebro pede mesmo, quase que imediato. 100% absorvido pelos pulmões. A pedra é baratinha, R$10, mas fica mais cara que a cocaína, porque a pessoa, quando vicia, não consegue fumar uma pedra só na noite. Não consegue. Aí acaba ficando caro para o viciado. Aí começa aqueles problemas de roubo dentro de casa, aqui, dali, aquele desespero, porque não consegue controlar. Ele não consegue fumar só uma pedra. E na abstinência, que é o grande mal, que é o grande perigo. Porque a abstinência vem a vontade física, que é o cérebro pedindo para a pessoa usar. E vem a vontade psíquica, que é a saudade da droga, né? Que é a influência espiritual. Então, as duas se aproximando, ninguém consegue segurar o viciado ou a pessoa que tá nessa dependência. Não consegue. Ele ultrapassa, ele perde o juízo de valor. O que é juízo de valor? Você ainda respeita a sua mãe, porque você lembra que ela é sua mãe. Mas quando se perde o juízo de valor pelo vício, ele não se emociona com a lágrima de mãe. Não se emociona com a dor da mãe. Ele vê a mãe um empecilho de ele chegar até a condição de comprar. Por isso que a gente vê da lesão, o cara matou a mãe, o rapaz matou a avó, ele matou a filha, matou a irmã. E a maioria desses, na estatística já feita também pelos irmãos que controlaram, a maioria desses suicidam na cadeia porque não lembram que matou o pai nem a mãe. Olha a influência como que é. A maioria suicida na cadeia porque não lembram, porque perdeu o juízo de valor, o cérebro está tão afetado e não percebe o risco que corre nos locais que ele frequenta. Então é muito sério, e sério sobre efeito das drogas, qual seja ela, a pessoa, bebida, não importa, o usuário sempre para conseguir alcançar o objetivo ou convencer alguém para dar-lhe condição de comprar o que for que ele precisa, ele vai mentir para a família, ele vai ser calculista, vai tentar enganar, vai roubar os próprios familiares, vai vender os pertences, não vai querer conversar, mas é um doente e precisa de tratamento. Não pode ser tratado como sem vergonha, safado, sem vergonha. Não. É um doente. Depois que viciou, é doença. Precisa de socorro. É difícil socorrer? É. Por quê? Porque depende dele. A gente vai fazer tudo. A mãe vai chorar, vai orar, vai fazer promessa. Mas a atitude principal tem que ser dele. Por isso que é um desafio muito grande para a família. Muito grande. Vício não tem cura, mas tem controle, é igual a diabetes. Você pode conviver com a diabetes e morrer de um acidente com 100 anos. Mas tem controle para não entrar. E o viciado, ele tem que querer e se esforçar. E aí entra o trabalho da família e todo mundo para tentar conscientizá-lo disso. Senão a família vira codependente. O que é codependência? A pessoa quer vigiar 24 horas e vive em função do menino. Quer vigiar 24 horas, quer viver a vida dele para proteger, não resolve porque não consegue. A conscientização e a tomada de decisão tem que ser dele. Seja ele de cigarro, de bebida, de droga, não importa. A decisão tem que ser dele. Aí que vem o desespero para quê? Para internar. Tem que internar. Hoje em dia pode internar compulsoriamente. Pode internar, mas permanecer lá, a lei ainda não permite. A maioria das clínicas, chama clínicas, mas é uma fazenda, é um sítio, né? Para aceitar essas pessoas, que elas têm que aceitar e querer, tem que assinar um termo que ela quer aceitar e quer ficar lá. Que, na verdade, vai ser que descanso para a família. Mas o que as famílias geralmente não sabem, que internação de alguém com uma dependência química, seja ela qual for, com um vício qualquer, não é uma internação igual se interna no hospital para se curar uma pneumonia, que você sai de lá curado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Universidade de São Paulo fizeram um estudo que, para
a pessoa desintoxicar o seu cérebro completamente pelo uso de qualquer bebida, droga que for, é 24 meses. A maioria das clínicas do Brasil é 12 meses, algumas 9 meses. Algumas até justificam que é 9 meses, porque a pessoa está se renovando, né? Como se estivesse sendo gerada novamente. Mas a maioria, 89,9%, cai na primeira semana de alta. Porque, na maioria das vezes, as clínicas de recuperação é um trabalho de cura pela cuidar de matas, uma horta, cuidar do jardim, mexer com animais para desintoxicar o corpo, mas o trabalho de orientação, de explicação sobre as drogas é muito pouco em cada clínica. Se você chegar lá para fazer uma palestra e mostrar uma imagem lá com uma pedra de crack, dependendo da clínica, eles te mandam voltar, porque falam que as pessoas não podem nem ver. Se estão lá dentro e não puder ter a orientação, essa explicação que nós estamos tendo aqui, com muita abertura, com muita tranquilidade, dentro de uma casa espírita, que são poucas pessoas que falam sobre isso na casa espírita. E precisamos falar, que achamos que os nossos nunca vão entrar, porque são espíritas. E dentro do espiritismo também tem muita gente, muitos filhos de espíritas envolvidos com drogas, precisando de ajuda de ouvir isso que nós estamos falando aqui. Então, às vezes, eles, nas internações, querem que a pessoa debue no evangelho, saia de lá toda evangelizada, mas às vezes não explicou sobre a droga. A primeira dificuldade é que fora a pessoa cai. E a terapia com profissionais, nas clínicas mais pobrezinhas, mais humildes, não tem. Não tem. Nas ricas, pessoa muito rica tem psiquiatra, psicólogo, mas a maioria não tem. Às vezes é uma terapia que é feita em conjunto com 30, 40 pessoas. Eu estou falando disso de cadeira própria, que eu visito muitas casas, sou convidado para muitas casas de recuperação para fazer palestra. E é isso que nós estamos falando aqui abertamente. Então, aquele que a pessoa sai de lá quase que evangelizada, mas não falou sobre drogas, sobre os isso, sobre... Olha, é isso que está acontecendo, acontece, não explica. E a pessoa, às vezes, cai na primeira semana. Então, a prevenção é o melhor remédio. Nós temos, como famílias, pensar nisso. Nós não estamos brincando, não. E, às vezes, a gente quer culpar o meio, quer culpar a televisão, quer culpar o colega que levou o filho para a droga. E, às vezes, muitas vezes, não culpamos a nós mesmos. Como que foi minha conduta com o pai, com a mãe, com um amigo do meu filho? Esquecendo que ele também teve o livre-arbítrio para escolher. De repente, a minha orientação, a minha explicação, meu ombro amigo, pudesse ajudar na tomada de decisão no livre-arbítrio. Né? E nós, espíritas, temos outras razões para serem analisadas. E uma delas é o fato de poder ter sido viciado em outra encarnação. Veio para vencer nessa, para lutar, de repente não conseguiu. Outra coisa, a influência de espíritos obsessores. Do lado de lá não tem um ponto de droga, uma boca de fumo, ou um bar para vender bebida. Eles têm que aproximar daqueles que têm tendência para induzi-los, para que eles possam ir juntos e colocar a boca ali junto com a pessoa, o nariz junto e fumar junto, para satisfazer o seu desejo. Sabe aqueles casos que a pessoa bebe 10 garrafas de pinga e nem bafo tem? Porque o hálito ali, os espíritos que tomaram, levou tudo. Então, nós precisamos entender isso também, nós que somos espíritas, da influência espiritual. Ninguém fuma um cigarro, ninguém vai para bebida, ninguém vai para droga. 100, 2, 3, 4, 5, 10 obsessores, desesperados, querendo, que lá de lá não tem. Isso precisamos falar, alertar, às vezes desde cedo, para que a pessoa não entre. Quando ela for tomar a decisão do caminho certo ou errado, ela vai pensar. Nós temos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos. Os do lado de lá, viciados, influencia muito, querendo, desesperado. Aí os espíritos responderam muito mais do que nós imaginamos. Chega de uma certa forma, de ordinário, que são eles que passam a nos dirigir. E se nos encontram com as mesmas tendências e inclinações, nos comandam, nos levam. Eles nos influenciam para entrar para o vício e nos influenciam para não sair. Por isso que é muito difícil a recuperação. Depende da pessoa. O esforço dela, a gente vai falar nisso. Então, nos vícios ocorre sempre essa sintonia com os espíritos encarnados. É a mão e a luva, é a fome e a vontade de comer. O viciado passa a ser quase que um instrumento na mão deles. São vampirizadores, como o André Luiz coloca, que querem ali satisfazer os desejos que eles levaram para lá, e de lá não tem. E é uma cena muito lamentável, quando se vê debaixo daqueles viadutos, as pessoas fumando, as pessoas que têm mediunidade de evidência, vê aquela aglomeração, aqueles espíritos em condições lamentáveis ali junto com aqueles que estão fumando. É uma cena muito lamentável.
Mas um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que poucos de nós lemos, mas muitos lêem, mas poucos. É o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Lá eles falam assim: a causa primeira do mal está em nós. E os maus espíritos não fazem senão aproveitar as nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Então está dando para a gente perceber que tem que fazer o tratamento interior. Por isso que prova não convence ninguém. Quando a pessoa se conscientizar, ela sai. Tem pessoas que internam no primeiro dia, nunca mais conscientizam, não, isso não quer para mim, nunca mais fuma. Mas a maioria não é assim. Infelizmente não é. Então eles colocam lá que cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, seja de vícios materiais ou nos vícios morais. Mas eles falam que na hora que a pessoa renuncia às coisas negativas, se esforçam, neutraliza essa influência. Eles não conseguem influenciar e afastam. Então, o trabalho de conscientização tem que ser nosso. Eles não colocam mais. É inútil tudo que nós possamos fazer para afastá-los, se nós não lhes opusermos uma decidida e inabalável vontade de permanecer no caminho do bem e a absoluta renúncia aos vícios, ao mal. É um esforço individual. É isso que precisamos começar a orientar os nossos filhos, para que eles não entrem, e ajudar aqueles que estão para saírem. E, infelizmente, pouco desse assunto que nós estamos tendo aqui, com toda a abertura de falar para os irmãos aí de Resende, muito pouco é levado nas casas espíritas. E está lá no Evangelho: contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos se afastarão, porque o mal que tem em nós, a tendência que tem em nós, o desejo que tem em nós de sexo, bebida, droga, o que for, maledicência, inveja, é que vai atraí-los. Nós mudando a nossa condição interior e nos esforçando para mudar o caminho, nós neutralizamos essa influência. É em nós que temos que corrigir as imperfeições para neutralizarmos as influências espirituais. Quando chega alguém com um processo obsessivo aí em Resende, meu filho está sendo alvo de um espírito do mal, tem um irmãozinho prejudicando meu filho, a gente já logo acha que o filho dessa senhora, do senhor que foi aí, é que é o coitadinho. Mas, às vezes, o coitadinho que está do lado de lá, que descobriu ele um novo corpo, você fez isso e isso comigo, eu te acerto, rapazinho. Agora eu te pego na curva. Aí a gente fala assim: olha, ore pelos desencarnados. Não, você tem que te afastar do meu filho. Não, ore por ele, está precisando de perdão, está precisando de pedir perdão, está precisando de amor. Transforma o ódio, o que transforma o ódio é o amor. Agora vai falar, faz o culto do evangelho lá. Fui naquela casa espírita, em vez de prender o espírita para que é meu filho lá, mandou para orar por ele. Nós somos igual Jesus. Jesus ia vir para salvar a humanidade, né? Não acreditaram que era Jesus, que mandou amar os romanos. Não, peraí, não pode ser Jesus, não. Os romanos estão acabando com a gente, os moços mandam amar os inimigos, perdoar, orar. Está errado. Mas está certo, é por aí. Se transforma o ódio em amor, perdoando e amando. E a gente precisa aprender isso, a gente tem dificuldade, né? Pergunta 909, Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os seus vícios? Ele pergunta: pelos seus esforços, você dependeria de alguém? Ela fala: sim. E fala mais, olha só o que ele responde: frequentemente fazendo um esforço muito pequeno. A gente acha que é outro mundo. Eu vou ter que parar de beber? Mas nenhuma cervejinha, nem um fim de semana. A gente já começa a pôr obstáculo. Mas será que sua diabetes é muito alta, você tem que cortar o doce. Mas será que só um pedacinho de rapadura de noite? A gente tem que vencer, uai. Senão a gente quer abrir exceção. E nas exceções é que somos influenciados. Então, diz os Espíritos que falta para a humanidade é a vontade, é o desejo de vencer. Você quer, meu filho? Quero. Quer dizer, eu acho que eu quero. Não, então você não quer. É assim que funciona. Você quer boas companhias do seu lado ou más companhias? Quero boas. Então, tem que mudar a conduta, tem que mudar o itinerário. Eu falo nas casas de recuperação, de dependência, seja ela qual for. Falo, meus amigos, irmãos, o mundo não vai mudar lá fora por causa de vocês, não.
Pelo contrário, está piorando. É boteca habito quanto é esquina, é boca de fundo quanto é lugar, é jovem quanto é lugar. É vocês que tem que sair daqui renovado para enfrentar o mundo lá fora. Fugir das más companhias, modificar os ambientes, modificar a conduta, porque o mundo vai mudar para sua causa. Não, você tem que sair aqui renovado. O que você aprendeu aqui? Você está aqui, não é passando férias, não, é aprendendo alguma coisa. Então, eu falo com a família também, olha, vocês têm também a parte de vocês, né? Se o menino sair daqui, vocês ficar 24 horas vigiando e cometer recair, ele vai acabar recaindo, de tanta pressão em cima. Tem que amar, tem que transformar. Eu falo, e sem Jesus, não sai daqui sem Jesus, não. Foi aqui que vocês encontraram ele, então leva ele, dá o braço e vai junto. Porque se ali no portão abandonar o Cristo, os espíritos estão esperando lá. E ficam, sim, nas casas de recuperação, do lado de fora, ficam muitos espíritos esperando, porque sabem que eles entraram ali. Aí vai sair, a hora vai sair. Se sair igual, o que é sair igual? Sem a mente estar realmente disposta a ser uma nova pessoa. Se saiu renovado, os espíritos nem vê eles saindo, fica lá esperando e já foi embora há muito tempo. Mas se saiu igual, graças a Deus, tudo, fumou um cigarrinho, não estou aguentando mais, que aqui 9 meses sem fumar um cigarro. No instantinho dá o braço com o espírito obsessor que quer levá-lo para os vícios e vão junto. Está dando para perceber que a renovação tem que ser nossa. Então é aí que entra mais o desafio das famílias. Temos que orientar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos sentar com os meninos, vamos falar, vamos orientar. Porque amanhã, quando vê-los no caminho tortuoso, nossa consciência vai pesar. Por que eu fiz isso? Quem que esse menino puxou? Não puxou ninguém. Faltou a gente orientar. Mas, como diz a Espírita Kardec, com poucos de vós, né, falando para nós, fazem esse esforço? Quantos poucos? Nós não estamos aqui julgando quem tem alguém na família, não. Nós estamos aqui alertando para socorrer, para dar uma mão amiga, para tirar de lá. Porque tem jeito, sim. Kardec perguntou, qual que é o vício que é o mais radical? O mais radical é o egoísmo, é dele que origina todos os outros. Vamos tratar em nós. Estudar todos os vícios e vereis que o egoísta está na frente. Só tem que cuidar de nós. Eu preciso mudar, do jeito que está, não tem condições, não. Não, a bebida já acabou comigo. Não, tem que recuperar minha família, meus filhos, meu trabalho. Vamos, assim mesmo. Vamos recuperar, vamos trabalhar, vamos esforçar. Mas temos que conversar sobre o assunto. Campanha de valorização da vida, né? Suicídio. Nós não temos que divulgar suicídio, nós temos que falar sobre suicídio. Sou radialista, 16 anos, 14, voltei agora, 15 anos de radialista. Nunca falei sobre o suicídio no meu programa. E trabalhei na área policial por muitos anos, inclusive cobrindo situações em que a pessoa veio suicidar. Mas alerta sobre o suicídio, alertar que a vida continua, alertar que a gente precisa vencer as dificuldades, alertar que tem um caminho novo nos aguardando, que amanhã será um outro dia, que os problemas de hoje terão solução amanhã, compete a nós falarmos sim, para que a pessoa não ache que a porta da morte é a única saída que ele tem. Então precisamos falar assim, abertamente sobre suicídio, agora está mudando o nome, chama autoextermínio, né? Então, o dia que eu falei numa palestra, autoextermínio, um tanto de vez, quando o rapaz falou, você não ia falar sobre suicídio, eu não sabia que era autoextermínio. Eu falei, nossa, que manota, eu falo suicídio, falo autoextermínio, para você entender que as duas é a mesma coisa. Mas temos que falar, temos que orientar, gente. Temos que orientar, temos que falar. Temos que orientar, temos que falar. Nós somos família, nós somos uma família. E Kardec perguntou, então como é que eu vou neutralizar essa influência espiritual? Os espíritos estão influenciando o meu filho, ou quem quer que seja, para os vícios, como é que eu vou cortar, vou bloquear essa interferência? Responderam muito simples, pratica o bem, meu filho, coloca a sua confiança em Deus, você vai repelir toda a influência espiritual, Deus no coração, Deus na mente, o Cristo nas nossas atitudes, confiança, fazer o bem que se faz, cobre-se o mal que se fez, corrige-se o mal que se fez. A fórmula é muito simples, mas temos que conscientizar, temos que conversar, temos que falar sobre o assunto, para não ter as dificuldades que a gente está vendo muitas pessoas envolverem com isso. Temos que falar sobre o assunto, sem crítica, sem julgamento. Nós não podemos julgar jamais quem está no vício, nós não podemos julgar a família, nós podemos orientar e ajudar. Igual estamos falando aqui agora com vocês, né, nesse aprendizado em conjunto, para evitar que o neto, que o filho nosso caia. De repente, os nossos irmãos que estão aí, não sei, mas de repente não concentrou com os meninos e falou sobre droga.
nunca falou das consequências, nunca falou das influências espirituais. E acha, não, meu filho não vai mexer com isso, não. Meu filho é espírita. Que hora que geralmente cai? É na hora de uma dificuldade, na hora de uma aflição, na hora do problema, na hora de uma depressão, na hora que ele não tem alguém para desabafar um problema que ele tem, às vezes cai no vício, alguém chega e oferece o vício. Alguém chega e oferece uma bebida, um cigarro, uma droga, o que for, e os espíritos de lá levam outro vício, né? Não, você não vale nada, não. Você é emprestado, você tem que morrer. Pula na frente de um trem, fala não sei o quê, ele escuta aquilo tudo ali, vai maquinando, como se quisesse morrer, influência espiritual, que às vezes nós não falamos para os nossos filhos, vigia e ora, meu filho, qualquer dificuldade tiver, pai está aqui, mãe está aqui, conta com a gente, viu? Pode ligar, nós estamos aqui, nós somos uma família, tem um ombro amigo aqui. Você não tem um ombro amigo dentro do lar, aquela estatística que nós falamos no início, as pessoas não tinham um ombro amigo dentro do lar, procurou as portas da rua, a rua fica com a porta aberta, a mão aberta, assim, querendo acolher. E às vezes devolvem nossos filhos em maneiras muito difíceis, muito cruéis, ou num caixão, ou num vício, ou numa cadeia. E a gente às vezes pensa, onde foi que eu errei? Dei tudo pro meu filho. Tem gente que não tem nada e tá beleza, dei tudo pro meu filho, ele foi pro vício. De repente, será que demos tudo? Será que não faltou alguma coisa? Não? Aí Kardec pergunta, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar das seus vícios, das suas paixões, encontrar um apoio dos amigos espirituais, né, para dar uma força? Fala, claro, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, né, seu anjo guardião, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a missão dos bons espíritos, ajudar-nos, principalmente na tomada de decisão, para não cairmos num abismo profundo que os vícios nos levam. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas o alerta é muito sério. Um dia Paulo de Tarso falou, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós assentamos e falamos nossos filhos sobre isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós já sentamos com o nosso neto e falamos com ele? Dizem que os avós estragam a neto, né? Não, deixa o menino subir no sofá com peça de barro, deixa o menino. Não vai xingar o menino aqui em casa, não. Você corrige ele na sua casa. Tudo bem, mas nem tudo me convém. Ô, peraí, vem cá, meu filho. Não pode fazer isso, não. Tá errado, assim, por causa disso e disso e disso. Mas a gente não fala. Tem um amigo me fala que assim, ó, meus filhos, que a partir de hoje não tem vó mais. Por quê? Hoje eles têm alguém que for avó, me perdoe, então, tô só contando o caso aqui. Por quê? Porque quando ele volta na casa da minha mãe, ele volta um outro filho. Porque a avó deixa fazer de tudo. Por que a avó deixa? Porque criou os filhos dela muito assim. E não criou errado, criou certo. Mas agora a consciência pesa, eu bati tanto na minha filha. A Befolcora que salvou ela de um perigo, de um vício. Ah, não vou fazer isso com meu neto. E às vezes abre a mão demais. Não é que Divaldo fala que os avós são jumentos que os pais domesticam para os netos montarem. E aí, os avós dão tudo, podia ter falado, olha, meu filho, senta aqui, olha, existe isso, isso e isso, bebida, cigarro, droga, se alguém te oferecer, isso é função nossa, lá na escola, se alguém te oferecer, mas não, chega o menino, tem 7 anos, ô fulano, entregue esse envelope aqui na sala tal lá, é função de pai ensinar, não é professora não, não vou entregar, eu vou chamar o moço da escola, você entrega para ele, porque o que tem dentro daquele envelope? Não sabemos. Isso é coisa de nós ensinarmos. Terminou a aula, direto para casa. Ah, vão ali comigo no boteco, ali passar e comprar uma bala. Se algum colega chamar, não vá. Casa, escola para casa. Não sei que a van pegue lá, né? Mas isso é função nossa de pais. Quando eu trabalhava na rádio, nós fomos cobrir um assalto que teve num bairro aqui. Dois rapazinhos haviam assaltado um comerciante com uma faca e foram presos. Aí nós fomos fazer cobertura pela rádio. Quando eu cheguei lá, 2 garotinhos. 2 garotos, 14 anos no máximo, um talvez tivesse 8, 10, era menor um pouco. E eu falei, o que vocês fizeram? Vocês estão até com uniforme de escola, por que vocês foram fazer isso? Aí um detetive chegou, ele ia dar conselho para esse menino, não, família dele é só gente boa, mas eles vão amanhecer com a boca cheia de formiga, xingou os meninos, fiquei com a dó. Mas nisso chegou o delegado que fez uma coisa que eu nunca vi um delegado fazer. Doutor Vanderlei, já aposentado. Ele pegou o celular, aquele celular grande ainda, mas tinha viva voz, e perguntou ao grande. Não, perguntou o menino pequeno.
qual que sua mãe tem telefone na sua casa? Tem. Qual o telefone da sua mãe? Ele pegou, ligou, pôs a viva voz, para os meninos escutarem, todo mundo escutando ali. Aí a gente viu que a pessoa simples, pelo jeito de atender telefone. Alô? É da casa de fulano? Ela tá aí? Tá, ô mãe, pra senhora. A gente vê que é gente simples, né? Aí quando... Alô, quem é? A senhora fulano de tal? Sou senhora. A senhora é mãe de fulano? Sou. Onde é que eles estão? Eles estão na escola. Então, não, aqui o delegado Vanderlei estão presos aqui, estavam assaltando uma mercearia, preciso que vocês venham aqui. Aí deu um barulho, parece que alguma coisa caiu. Aí a mãe, a moça veio gritando, mãe morreu, porque a mãe deve ter caído, desmaiado lá. Aí o pequeno avançou em cima do grande, se minha mãe morreu, eu te mato, porque você me chamou. Você me chamou para comprar bala, assaltou o cara com a faca. Função nossa que tem que ensinar os filhos, olha, direto casa para escola, escola para casa, se alguém chamar para desviar do caminho, não vá. Nós é que tem que falar isso, com menina dele inocência, assim, não tem maldade que o grande tinha. Então, às vezes, a gente transfere responsabilidades. Nossa, no mundo de hoje, tão perigoso. O mundo é o quê? As pessoas são mais perigosas. E não orientamos os nossos filhos para tomar a decisão certa. Mas a pessoa não morreu, não só desmaiou. Então, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, a fase de Paulo de Tarso, somos nós que falar para os nossos filhos. Pais, orientem seus filhos, não deixem a rua adotá-los. O resgate é muito doloroso. Sociedade que somos, orientemos nossos jovens para não entrar nesse caminho tortuoso dos vícios, quase sem volta. E se você que está nos assistindo aí, pela rede social, se você já está nesse caminho, se esforce, peça ajuda, peça socorro, busque o Cristo, se esforce para sair, que você vai conseguir. Tem saída sim, busque o Cristo, você sai. E se você já saiu, se esforce para não retornar, não recair, se apegue ao Cristo, braço dado. E se você nunca entrou, meu amigo, não entre, continue firme com Cristo, porque assim você vai vencer. Lembra de estar na Eclesiastes, jovens, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenha neles contentamento. Porque os maus dias virão, as más companhias virão, as inclinações negativas virão, as influências espirituais virão. Se esforce para que seja, você fala, ó, já passei por isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não passarmos a verdade para os nossos queridos, para que não entrem no mundo dos vícios, quem vai ensinar? Ensine-os a vigiar e orar para não cair em tentação. E vá nos caminhos que você tiver aqui, meu filho. Não peque, vá com Cristo. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livre-me do mal, mas faça por onde não cair. De repente, não tem como Jesus tirar você daquele caminho. Mas você estando com Jesus, você vai passar sem agarrar naquele buraco, sem cair naquele buraco do caminho. Vigiar e orar. E aquele que perseverar até o fim, ele vai sair. Sai do vício, vai ter uma vida bacana, com a família, com os filhos, né? Então, eu espero ter sensibilizado vocês, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Sensibilizado à responsabilidade que temos em orientar aqueles que estão próximos a nós, sejam familiares ou não. Porque é um desafio para a família. Mas é um desafio que se vence com Jesus, com esforço próprio e com muita fé e esperança. E aí o centro é caminho de esperança. Que essa casa aí seja esse caminho de esperança, de fé, de equilíbrio, de orientação das verdades que farão com que os jovens se libertem de si mesmos, dos vícios, e que a família possa voltar a conviver harmoniosamente e feliz. Porque quando você tem alguém envolvido com os vícios numa família, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Então, fica aí nosso grande abraço aos nossos queridos irmãos aí da Casa de Assistência Espírita Caminho da Esperança, aí da cidade de Resende. Gratidão a todos. Obrigado pela paciência em nos ouvir. Muita paz, muita luz e viva Cristo. Até uma próxima oportunidade.